Fechando aí o quinto e sexto lugar, nós temos Fluminense e Internacional fechando o G6, né? Nossa, inacreditável. Fluminense depois que Vai tava... tomar no cu esse jogo. Ganhou do Bahia, né? Tá ganhando de ninguém, ganhou do Bahia. Pô. Acabou o primeiro tempo, 1x0 Bahia, pô, tranquilidade. Gol de manual, contra-ataque, gol que o Bahia adora fazer, tranquilo. Pô, intervalo, suave. Não tava assistindo o jogo, porque esse é o meu padrão. Eu não assisto, fico acompanhando no OneFootball, no Twitter, porque me dá agonia, fico doido. Intervalo, eu falei, pô, acho que vou dar uma bisoiadinha só pra ver como é que tá a energia. Abre o Globoplay, 2x1. É o quê? Acabou de começar. 5 minutos, os caras tomaram 2 gols, pô. Com 1 a menos, com o Nino expulso, com o Fluminense com 10. Expulso. É pra você parar de falar mal do Diniz. Não, pô, claro que não. Pra continuar falando mal do mental desse time do Bahia, que não tem psicólogo nessa porra desse clube, pelo amor de Deus, o Grupo City. Olha, contrata os psicólogos aí em inglês, manda eles aprender português já pra vir pra dizia Bahia, Luiz cara. Castro, você tá querendo construir a casa pelo telhado. Não quero, eu não tô pedindo fora Renato Paiva, como tá a torcida inteira, eu tô aqui, ó, tranquilo, pô. Ele Fico só misto. quer um psicólogo. Só quero um psicólogo, deixa o Mister RP lá, eu só quero um psicólogo, esse time precisa de um psicólogo. E pelo lado do Fluminense, né, cara, o Fluminense que precisava, né? Sim. Precisava muito. Pra dar uma também. aliviada. Dar uma aliviada, porque é um time que ficou em ascensão, né, Fernando? Sim. Ganhou, explodiu o dinizismo, agora o Diniz vai, ganhou o Carioca, né? Com o Diniz sendo cogitado pra seleção. E tal. E eles lá em cima. E aí agora parece que dá aquela famosa curva do Diniz. Sobe, aí chega naquela... Só que agora ele foi além, ele ganhou o título. E aí agora parece que tá dando uma queda. Então, assim, os caras precisam dar uma resposta. Porque tem deixa caras só... que já mostrou muito futebol. São caras que foram recuperados pelo Diniz. E assim, se eu sou o Ganso, eu teria muita gratidão ao Diniz. Porque eu tinha o sentimento de que o Ganso já acabou, era. o Ganso é o tipo pato. E assim como eu, muita gente também pensava assim, sabe? E, cara, o cara recuperou o Ganso, o cara recuperou, não que recuperou o Cano, mas acreditou no Cano, e o Cano é o que é também por causa do E Diniz. fez uma ótima sabe? fusão entre os mais velhos e os mais novos. Exatamente. Então, assim, eu correria pelo Diniz, cara, se eu tivesse com ele. Eu acho que é o mesmo que a gente tava falando do Renato, né? Do cara te deixar à vontade e fazê-lo acreditar no que tá sendo dito, né? Deixa eu só responder o Zenzo aqui, que assiste, que adora ficar vendo futebol pela televisão, galerinha. Futebol pela televisão é coisa de Enzo. Futebol você assiste no estádio. Como eu tô em São Paulo e não consigo ir aos jogos do Bahia, eu não vejo pela TV porque não tem graça nenhuma. Eu fui forjado desde a minha infância no estádio, então você, Enzo, fica vendo a TV e deve ser divertido pra caralho. O cara, respostas. Resposta. É o que me faltava. Eu tá no jogo que teve um acidente mais a tragédia mais absurda, que às vezes eu sonho com essa merda na Fonte Nova, que teve um acidente, que morreu gente, porque os caras vinham me chamar de modinha, pô. É brincadeira, pô. Mas segue aí. Mas, o Caio, então, não é modinha, tá? Fica aí o recado. Tomar no cu esses Enzo do caralho. Me mama aqui, ó. Mama aqui, ó. Isso, olha aí. Mas... o Leon Locks mandou aqui, que ele falou, né? Que o dinizismo é igual sempre. Com o nosso Tricas abriu 8 pontos de vantagem, o Gás acabou perdendo o campeonato. É o que se fala do ciclo do dinizismo, né? E a torcida do Fluminense espera que isso não aconteça. Mas cara, vamos ver. Odava, é que assim, ó, eu sempre deixei muito claro aqui que eu não sou tão fã, né? Então, assim, só que eu sempre repito aqui, inclusive para os nossos convidados, que todo mundo, Davi, isso não é normal, sabe? Todo mundo que vem aqui fala que o Diniz é absurdo de bom. Né? Todo mundo aqui só elogia jogador, outros técnicos, narradores, todo mundo do meio do esporte elogia muito o Diniz. Então eu acredito que as ideias do Diniz, a gente viu um pouco disso agora, né, nesse início de ano no Carioca. O Carioca é um campeonato com um nível de qualidade baixíssimo? Mas ganhou a final de um grande time. Então assim, tem um certo mérito nisso. O Diniz, eu particularmente, não é um estilo de jogo que eu aprecio. É um estilo de jogo muito exposto pra mim. É um estilo de jogo muito perigoso. A gente sempre fala aqui, saidinha do Diniz e o cacete. Eu não gosto. Eu gosto daquele futebol truculento, mais pegado, sabe? Não tem frescura pra zagueiro. Chegou ali na ponta do pescoço pra baixo a canela. É isso aí, cara. É assim que eu gosto do futebol. Agora, é inegável essa ascensão, né, que o Diniz teve. Jogou com um time com medalhões, né? O goleiro do Diniz tem 42 anos, né? Se você vai um pouco mais à frente, tem o Felipe Melo, que tem 38, 9? Quantos anos tem o Felipe Melo? 9, eu acho. 39 anos. Um dos artilheiros, um dos caras que mais meteram gol. 40, tem 40. 40 anos o Felipe Melo. Fez ontem 40. Aí, ó. O Cano, 35, 36, metendo, sei lá, metendo gol
absurdos, assim. Então, assim, é um cara que soube gerenciar o que ele tinha na mão. Agora, a gente já viu o Diniz em outras épocas, né? Eu vi uma vez o Vampeta falar isso, Odava. Toda vez que eu falo Diniz, eu lembro disso. Uma coisa é você ter um estilo de jogo exposto, ousado, que pode dar muito certo ou muito errado, né? Que você vai chamar a atenção do público, treinando o Audax, como ele passou pelo Audax. Porque lá é um time que praticamente não tem torcida. Tem torcida, mas não é essa coisa de massa que vá, sabe, pressionar o cara e tal. Então ali ele pode implementar esse tipo de futebol. Outra coisa é você treinar um grande clube que qualquer errinho você vai acabar com a vida de um jogador. Uhum. É sua responsabilidade, o esquema é teu. Sim. Não é? Se dá errado, por exemplo, o Diniz tem essa parada de saída de bola. Irmão, se dá certo é o jogador, se dá errado é o técnico. Quando o zagueiro erra a saída de bola, que é o esquema do Diniz, sabe quem que vai ser cobrado? O jogador. O cara tá exposto. Ah, é ruim. Não sabe, mas cara, o zagueiro não tá ali pra isso. O zagueiro tá ali, meu irmão. Chegou a bola, eu picoto. Será? No futebol é assim. Futebol, o zagueiro truculento é. Será? É. Porque o Guardiola foi campeão assim, o Klopp foi campeão assim. Sim, a gente tá falando de futebol europeu. Claro, não, mas... Aí, se a gente for pegar as raízes do futebol, cara, os zagueirões... Sim, pô, mas aí a zagueirão raiz do era futebol, o goleiro era desse tamanho, pô. Nesta, Maldini, Cannavaro. Não, claro, mas você tá falando dos melhores da posição, tudo bem. Porrada. Não, então. Não, tudo bem. Porrada. Tá, E futebol europeu. Pode ir pra mais recente, Sérgio Ramos, Então, Pepe, porrada. futebol, porrada. Não, concordo, então, o que eu tô tentando te passar é isso. Concordo. O zagueiro, ele não... essa é a história. Ele não foi... A exceção era ter zagueiro que bate falta, sim, zagueiro técnico, que exceção. Tem... Concordo contigo. Então, e é exatamente isso. Então, hoje, o esquema tático do Diniz, se você não tem ali uma torcida que vai fazer pressão, você consegue implementar. Que se o zagueiro errar, fazer isso num time grande, porra, o São Paulo ele foi muito crucificado, foi trucidado lá. No Fluminense, se o zagueiro erra, se o Felipe Melo errar um lance assim, de saidinha de bola, ele vai ser arrebentado. Então, assim, é responsabilidade de quem tá colocando o esquema tático. Ah, o zagueiro errou, o zagueiro, pô, não sabe fazer isso. Cara, quem que tem que ter o olhar clínico de gerenciar os jogadores, de extrair o melhor que eles têm? É o comandante. Então, assim, fez um bom trabalho, eu continuo. Eu não levaria Diniz pra seleção, não é um cara que eu gostaria de treinar o meu time, eu não tenho esse amor pelo Diniz, mas entendo que a curva dele, ela sempre acontece, por quê? Porque ele tem essa explosão. Aí parece que é algo, sabe, um bagulho muito novo no futebol, que de fato é, só que não se sustenta, porque, cara, torcida nenhuma tá disposta a passar pelo que tem o Diniz a oferecer, mas que eu não sei um nem futebol se bonito, só que muito perigoso. Se é questão da torcida em si, a gente já comentou isso algumas outras vezes aqui, que o maior problema é que, tipo assim, atualmente no Fluminense, ele tem jogadores mais velhos, e o brasileiro é uma competição. Muita gente já falou de calendário, já falou de viagem. Então, às vezes, por causa de ser um estilo de jogo que precisa dessa... como é o nome? Tipo... Vitalidade? Precisa estar sempre... disponível. Prestando atenção e alerta e jogando, correndo e tal. Talvez... O fato do brasileiro não é o melhor campeonato para ele colocar esse estilo de jogo. E aí, por ter jogadores mais velhos, eles acabam perdendo gás, porque eles não conseguem manter o ritmo em todos os jogos do brasileiro, entendeu? E aí, por isso, em outros campeonatos, ele consegue se destacar um pouco mais. Sim. Eu não sei se é a questão da torcida, eu acho que é a questão de, tipo, campeonato, do calendário, e dele tem que achar uma outra maneira de implementar esse sistema dele e conseguir fazer com que não necessite de um ritmo tão forte em todos os jogos. Ou construção de elenco, né? Porque, por exemplo... Não, mas é que tá. Só nesse ponto da idade, Fernandinha, ele pega um São Paulo que não tinha todos esses problemas de idade. Sim. Entende? Entendo. E ainda assim ele mas não consegue manter. Mas não tinha banco também, né? Tudo bem. Mas isso então, mas essa é aquela discussão que a gente sempre tem. Pô, se o Diniz pegar um Flamengo, ele vai conseguir fazer isso? Se pá. Por quanto tempo? E aí é que tá, ele vai conseguir extrair desses caras o que a gente espera que ele consiga fazer? Foda. Essa é foda. Outro exemplo, se você pegar o Davi Luiz, esse Davi Luiz erra, essa saída, o Davi Luiz é ruim? Ou é culpa do esquema tático que tá expondo ele a fazer isso? Mas o foda é, tipo, ele erra uma vez, quantas ele acertou? Tá ligado? Exato. Mas a torcida não olha muito isso. Ninguém vai lembrar das vezes que ele acertou. Mas é foda, gente. É foda também, assim, quantos gols... Aí você pega... Eu tô levando em consideração, assim, o quantas vezes ele acertou que não deu em nada. Fora quantas vezes ele acertou e essa saída deu em gol. Não, provavelmente muito eu concordo muito com você, só que, gol. infelizmente, a cultura hoje da torcida brasileira não olha pra isso.
Se você tem um erro absurdo e teve vários acertos, não vai... O erro vai predominar muito mais do que os acertos. E assim, é isso que eu tô te falando. Beleza, mas é foda, não, pô. é foda. Sim, é péssimo. É foda. Mas isso que eu tô falando é, tomara que o Diniz arrebente, tomara que ele volte, que o time dele volte ao que tava no início do ano. Eu concordo, a Fernanda também está certo. A parada do gás dos jogadores é importantíssima, porque ele tem jogadores muito mais velhos. Só que, E não é nem questão de, tipo, os jogadores não estão... Diferente do Flamengo, que eles perdem, tipo, o gás porque eles não estão motivados. Eu acho que o Diniz motiva ainda os jogadores do Fluminense a jogar por ele. Só que eles não conseguem. Entendeu? Também. Só que aí é aquela questão, sabe? A gente tem que ainda... É a discussão que a gente acabou de ter, Caio. A gente precisa ver o Diniz sem ter essas, entre aspas, desculpas de jogador velho, ou de jogador mediano, ou de não ter elenco. Porque, assim... Todo técnico que tem suas limitações, crescer, claro. Não, também. Mas todo técnico que cresceu já pegou times como Não, esse, isso, pegou sabe? times com limitações, esse é o meu ponto. Conseguiu passar dessa fase. Sim, o Diniz, eu concordo. velho, ele já tá aí há algum bom tempo e não passou dessa fase. Mas ele é muito ainda. novo, cara, ainda, né? Bem. Pra técnico. Então, ele é jovem, mas ele não é jovem dentro do futebol. Não é. Ele já tá dentro do eu futebol acho que assim, há muito tempo. Eu acho que ele tem mais holofote do que Esse é o ponto. o costumeiro Perfeito. pra idade e pra bagagem que ele tem. Perfeito. Então aí é muito isso. massacre, tá vendo? Porque se ele tivesse menos holofote, a galera falaria, pô, ó o cara aí vindo, o cara é brabo, ó, o cara é semi-brabo. Mas é tipo, não, o Diniz é o novo Guardiola. É o Guardiola brasileiro, é o gênio, não tem como. Não tem como. Aí é foda, pô. Não, e aí, é o seguinte, a gente fala uma coisa, Odava. É muito idiotice que eu vou falar, mas eu vou correr o risco. A gente fala que na indústria dos videogames, Dava, tem muita boa vontade com a Nintendo, não é? Isso. Quem seria a Nintendo do futebol dos técnicos? Do Brasil, futebol brasileiro? Diniz, porra! Sabe? Caralho, meu irmão! Porra, É verdade. não, mas é o Diniz na seleção. Por quê? Mano, mas é Por muita quê? gente que pensa assim. Deve ter alguma coisa Não, que a mas gente não... Então eu sou muito burro, cara! Vai aparecer o super dinizista Manso já já. Tá? Cara, olha, mais uma vez, o Diniz é um técnico ruim, porcaria. Não, tranquilo, não é. Foda que o é Renato é um holofote. técnico ruim, tranqueira? Não. Não é. Só que é isso. Joga o Renato muito mais pra baixo do que ele Isso! é e o Diniz muito mais pra E cima, se né? eu vou contratar alguém pro Coringão, eu quero o Renato. Não quero o Diniz. Enquete, Mules. Renate ou Diniz pro seu time? Quem você contrataria? Eu vou te falar que eu gosto do Renato pela resenha. Renato já treinou o Bahia há muito tempão já. Nessa época aí. Acho que foi antes dele ir pro Fluminense e perder a final pela LDU. Mas eu gosto do Renato desde que ele é jogador. Você pega, eu não assisti na época, como ele era nascido, mas você pega no YouTube as entrevistas dele de jogador, de época de jogador. O maluco é piroca, pô. Piroca. Piroca, piroca. Mas, Se eu Odava, pudesse sair pra jantar com algum técnico, seria com Claro, o Renato é bravo, pô. não, mas tipo assim, é isso, sabe? E mais uma vez, repetindo, eu não acho que o Diniz seja um técnico ruim. Eu só acho que essa forçação de barra, de que é a inovação, de que é isso, e talvez eu não tenha a percepção que as pessoas que vêm elogiar ele aqui tenha, porque eu não acompanho o dia a dia, todos os dias de treino, o que ele faz e tal. Só que o que a gente vê em campo, e aí o que eu posso me limitar a falar, Sim. cara, eu não vejo esse credenciamento todo pra ser cogitado pra seleção, cara. Que isso, sabe? Por isso que eu tô falando, tipo, há um a gente certo tava exagero em cogitando Diniz e agora a gente tem Ancelotti. Tipo, a disparidade Entende? é absurda. uma disparidade. Cara, eu dormi com um Quid e acordei com a Ferrari. Não, aí, ainda eu ouvi gente falando, mas não, Matheus aqui. É um absurdo ficar esperando pelo... Meu irmão, eu espero 5 anos pelo Ancelotti, mas não espero um dia pelo Diniz. Com todo respeito.